Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Causa, sua bússola de conteúdo na web. Eu sou Jefferson Vieira e estou aqui para trazer as pautas mais importantes do mundo do marketing, negócios, tecnologia, tudo que você quiser saber, a gente vai te informar para começar a semana bem informado, né? Vamos lá falar um pouquinho das pautas. Você sabe que eu já estou nesse modelo novo aqui em que eu estou apenas eu e eu mesmo aqui fazendo a apresentação das notícias, e eu vou começar falando sobre o relançamento da Nokia, que é aquela linha do tijolão, não sei se você lembra dele, mas na época ali de 2000, ali naqueles auros tempos que nunca mais voltarão, a gente sabe que quem dominava as paradas de celular era a Nokia, né? A Nokia, ela tinha uns modelos, né, que foram ali domínio total mundial. Só que a partir de 2007, mais ou menos ali, com o lançamento do smartphone, acho que foi mais ou menos 2007 que foi lançado o iPhone, a Nokia foi perdendo a sua relevância, né? A Samsung e a Apple dominaram realmente o mercado e a Nokia meio que foi perdendo a relevância, foi perdendo o mercado. Mas para você ter ideia, em 2007, que foi o auge da empresa, ela representava 30% do PIB da Finlândia, né? Que é o país de origem da Nokia. Ali em 2016, ela já estava bem pouco relevante, né? Que os celulares meio que ela não conseguiu ir se adaptando, ela não conseguiu evoluindo seus modelos. E eis que em 2016 eles venderam a sua marca, né, para a empresa HMD, que fez a aquisição dos modelos da marca em si para poder produzir e utilizar os celulares. Até que a partir desse ano, né, eles decidiram, acho que foi a partir de 2020 mais ou menos ali, que eles decidiram que eles não iriam produzir mais smartphones e eles estão com uma estratégia diferente, que é basicamente fazer a venda de uns tipos de produtos que a gente chama de dumbphones. O que são os dumbphones? São telefones burros. A ideia é comercializar aparelhos que não tenham as tecnologias de um smartphone. Então, para você ter uma ideia, o relançamento do Nokia 3210, que é o tijolão, como ele era conhecido aqui no Brasil, ele vai ter todas as características anteriores do aparelho, que é a questão da bateria de longuíssima duração, o joguinho da cobrinha, acho que todo mundo jogou uma vez na vida esse joguinho, mas ele vai ter ali algumas funcionalidades básicas de um smartphone, como a conectividade 4G, WhatsApp, câmera, para utilização. Esse é um formato que tem feito bastante sucesso, mas a gente fala de sucesso quando a gente fala aqui no mundo do marketing, a gente está falando do mundo de nicho, né? Mas é aquele sucesso relativo, justamente porque a gente está num momento em que as pessoas elas se sentem tão conectadas que às vezes um tipo de aparelho deles se ajuda, né, a gente a se desconectar um pouco. Então, existem pessoas das novas gerações que estão buscando essa vida de desconexão e aparelhos como esse acabam atraindo esse tipo de público, né? Para você que está curioso para saber se já tem aqui no Brasil, infelizmente não tem nenhuma previsão. Esse aparelho está sendo comercializado somente lá na Europa, mas fica aí para quem quiser e quem tiver esse interesse, pode ser que chegue aqui no Brasil em algum momento. Segunda notícia, a gente vai falar, isso aqui foi algo que repercutiu ali no finalzinho da semana passada com relação ao mercado de shows aqui no Brasil, né? Então eu trouxe até esse tema que é, será que a gente está vivendo uma bolha de shows aqui no Brasil? E isso por quê? Na semana passada, teve um anúncio, foi basicamente um anúncio em conjunto ali de cancelamento das turnês da Ivete Sangalo e da Ludmilla. E aí você vai falar, Jefferson, mas você fala de show também, né? Esse programa aí você não tem tema, né? Por que eu tô falando sobre isso, né? Justamente na pauta que envolve um pouco do momento que a gente está vivendo, né? A gente teve esse anúncio de cancelamento, foi um negócio que realmente surpreendeu o público, porque as pessoas não esperavam. E vai meio que na contramão do que tem acontecido dentro da indústria, né? A gente tem visto que depois da pandemia, o número de shows, o volume de movimentação para grandes shows tem crescido aqui no Brasil, mas o que tem se notado é que os grandes shows eles têm se concentrado muito para artistas internacionais, né? Então você tem aí o Bruno Mars, que está vindo aqui no Brasil, a gente teve show de muitos artistas internacionais, enquanto que os artistas nacionais, e aí foi um movimento justamente de tentar trazer esses grandes shows, então shows em estádios e tudo mais,
mas a demanda de público não parece estar sendo suficiente, né? O entendimento agora é que a perspectiva está muito em volta dos festivais, né? Os festivais que parece que vão dominar aí os próximos tempos. Teve até uma entrevista da Anitta, que casou bem com tudo isso, que repercutiu bastante na semana retrasada, se eu não me engano. Ela falou justamente sobre o lançamento do novo show dela e que ela não faria esse lançamento da turnê aqui no Brasil porque as pessoas aqui no Brasil não estavam interessadas em pagar muito para uma turnê de um show nacional, né? Então ela meio que repercutiu isso. Não foi muito bom para ela, porque aí o pessoal começou a criticar tudo mais, e logo na outra semana veio esse anúncio do cancelamento das turnês. Depois eu vi até o Léo Stronda, acho que ele também comentou sobre o cancelamento das turnês. Então a gente tem aí um movimento que pode estar acontecendo justamente da inflação de shows que aconteceram em termos de valor de ingresso. Muita gente ressaltou, até no caso do show da Ludmilla com o show da Ivete Sangalo, a questão do valor, né? O show da Ivete Sangalo, ele chegava a custar entre 100 e 700 reais o valor do ingresso, enquanto que o da Ludmilla estava custando entre 95 e 500 reais. Para você ter uma ideia, isso acaba sendo até mais caro do que um show internacional, dependendo ali do tipo de ingresso que você está comprando. Então, essa inflação é o que muita gente aponta como motivo para baixa demanda, né? Então, na verdade, é uma questão de entendimento sobre o mercado, até porque a gente vê que sertanejo, por exemplo, tem uma adequação de valor muito menor e está sempre lotando e está sempre trazendo resultado, né? Então, essa questão da bolha pode ser às vezes até uma questão de correção inflacionária. E a bolha é justamente isso, né? Os preços eles sobem muito, de repente as pessoas param de pagar e aí os preços caem de uma vez. Só que aí entra o outro ponto, né? A questão de valor é justamente porque a característica desses shows, e é o mesmo que acontecia no caso tanto do show da Ivete Sangalo quanto no show da Ludmilla, é um show que tem uma estrutura muito pesada, realmente, de bailarino, coreografia, uma estrutura forte, mais ou menos na estrutura de um show realmente internacional. O problema está muito naquela questão do valor, né? O valor que a gente consegue entender e aplicar para um produto, digamos que nacional, né? Algo que está ali dentro do nosso dia a dia. Às vezes é um artista internacional que tem uma estrutura menor, mas as pessoas dão mais valor do que às vezes um produto menor. Isso, se a gente for trazer para o mundo do marketing, tem uma relação grande, né? Sobre qual que é a percepção de valor que a gente traz para o nosso produto, para o nosso serviço. Essa percepção de valor, ela determina muito o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Então, às vezes, e aí no caso do artista internacional, a gente tem a questão da escassez, que determina muito disso, né? Então, o artista internacional, ele vai vir aqui no Brasil pouquíssimas vezes. Então, você tem uma escassez grande que vai determinar muitas vezes a procura por esse show, né? Então, ele acaba se inviabilizando, acaba inflacionando a questão do valor, enquanto que o artista nacional tá sempre aqui. Você tem ali Carnaval, Ivete Sangalo tá em todo Carnaval. Então, meio que isso acaba retirando um pouco do valor que as pessoas estariam dispostas a pagar, né? Mas a gente vai ver aí o movimento nos próximos meses, se essa questão de valores vai continuar nessa faixa e se os shows vão continuar se vendendo para valer ou não esse valor. Próxima notícia, a gente fala bastante aqui sobre a conexão das marcas com as redes sociais, né? E o Boticário veio aí justamente para mostrar como que a gente pode, uma marca, ouvir realmente os seus consumidores. Justamente porque eles lançaram uma edição limitada de uma fragrância. O nome dessa fragrância é Egeu Melancia, Egeu Melancia, desculpa aí a pronúncia. A ideia dessa fragrância, ela surgiu como uma trend lá nas redes sociais. Depois da pandemia, o TikTok, o Boticário, ele lançou algumas fragrâncias para as redes sociais, meio que como formatos de ideias, e isso viralizou bastante. O público mais jovem, principalmente ali no TikTok, gostou da ideia e ficou pedindo lá para eles produzirem essa fragrância, pedindo, até que eles ouviram o público dele e lançaram essa edição limitada da fragrância Egeu Melancia, que vai ser vendida aí por tempo limitado. Isso me traz muito uma questão sobre a utilização de marcas
com ouvir realmente o seu público, né? Então você entender aquilo que o seu público está pedindo e fazer o lançamento. Até trouxe recentemente o caso do McDonald's, que fez o lançamento do McFish. Deu ali uma polêmicazinha porque eles não conseguiram se preparar para a estrutura, mas é muito interessante você perceber as marcas que às vezes pegam uma situação, uma trend do TikTok que viralizou e transforma isso dentro de uma espécie de campanha, né? Um lançamento para o produto da marca. Então a gente tem essas possibilidades interessantes que acabam trazendo realmente novidades para o mercado, né? Então uma marca que consegue ouvir o seu público, consegue se adaptar a essa realidade, tem muitas chances de conquistar mais esse público, né? Transformar aquilo que a gente chama de brand lovers, que são os amantes realmente da marca, né? Então a marca que demonstra essa característica de ouvir realmente o que o público quer, consegue trabalhar bem isso. Agora falando sobre campanhas, né? Eu trouxe um exemplo legal de campanha que eu peguei lá na semana passada, que foi uma campanha do Gatorade. Eles colocaram o logotipo no avesso dentro da camisa de futebol. Então, foi uma parceria do Gatorade com a agência Isla. Eles fizeram um patrocínio para o Clube Independiente de Medellín. O patrocínio da Gatorade basicamente consistiu em colocar o uniforme, até tem aqui a imagem, então você vê que quando ele vai assoar ali, tirar o suor, o logotipo aparece aqui no avesso da camisa, né? Só que para isso justamente precisa de uma estrutura, né? Então essa estratégia que a Gatorade montou, ela envolve a cor para a utilização interna, né? E também não afetar a parte externa do uniforme, tamanho, posicionamento, justamente para ele demonstrar essa relevância. Porque às vezes se você coloca ali num lugar que quando o jogador fizer ali o movimento não vai aparecer, não adianta nada, né? É uma estratégia diferente, mas que vem justamente naquela questão de trabalhar a visibilidade da marca, né? Então, uma marca que ela vai utilizando estratégias diferentes, ela tenta se diferenciar com alguma ação, com alguma campanha, no caso ali, uma ação diferenciada, para contagiar o público, meio que, no caso aqui, né, para gerar um hype, para gerar um movimento, um burburinho que acaba virando notícia, e estamos aqui falando, né? A ideia dessa campanha é eles fazerem ações semelhantes em outros times também aqui da América Latina. Próxima notícia, agora eu trouxe aqui uma questão falando sobre a utilização de memes nas redes sociais. Isso aqui foi uma pesquisa do Instituto Z que fala justamente sobre a geração de memes como uma cultura realmente para as novas gerações. Então, essa foi uma pesquisa feita para gerações de pessoas de 13 a 27 anos e o objetivo é justamente entender como que essa geração consumia memes. E aí tem alguns números interessantes, né, que segundo a pesquisa, 62% das pessoas que responderam utilizam a internet diariamente, sendo o smartphone como principal acesso. 80% acreditam que os memes facilitam a conexão com outras pessoas, 86% interagem diariamente com memes em redes sociais, 86% compartilham memes, pelo menos em uma rede social ou em algum grupo de amigos online, e 98% utilizam o Instagram como principal rede social para consumo. E aí a gente falando especificamente de memes, né? A gente tem o TikTok com 55% e o YouTube com 49%. Sabe aquele seu amiguinho que fica ali te mandando um Reels todo dia? Ele está aqui dentro desses 98% de pessoas que são impactadas com a utilização de memes, né? Para 75% das pessoas, a utilização de memes ela é bem-vinda, principalmente para marcas, justamente porque demonstra uma conexão com o público e demonstra modernidade, né? O que é algo que tem que ser tomado ali com certo cuidado, né? Eu vejo que tem muita marca que utiliza os memes com com pouca moderação, vamos dizer assim, e acaba ficando meio cringe, ali meio tiozão da internet, sabe? Que eu quero me comunicar, não fica algo muito legal. Então, eu sempre recomendo a utilização, mas uma utilização moderada. Às vezes tem um momento certo para você utilizar aquilo que realmente cabe com a sua marca ou não. E outro ponto para se tomar cuidado, principalmente se você é uma marca, é com a questão de direito autoral, né? A utilização de memes, se você está usando a imagem de outra pessoa, é algo que tem que ser feito com certo cuidado, existe um risco ali, aí vale mais um conselho de um advogado de marca para entender a utilização real disso ou não, mas é algo que tem que ser feito com bastante cuidado e bastante atenção, porque eu já vi casos, eu acho que foi no caso de um cantor,
que utilizaram o meme dele, a pessoa fez um anúncio e meio que ele entrou com o processo e ganhou esse processo, né? Então tem que tomar bastante cuidado sobre a forma como você está utilizando isso, né? Então se você tem uma marca, vale a pena utilizar? Pode valer a pena, mas primeiro identifica se faz sentido com o seu negócio e também se você não está infringindo nenhuma regra de utilização de marca. Beleza? Próxima notícia, vamos falar sobre a casa de apostas que assumiu os name rights da Arena Dunas. Esse é um movimento que a gente já tem visto para marcas utilizando o patrocínio de nomes de clubes de futebol, principalmente ali em estádios. A Arena Dunas, que é um estádio localizado lá em Manaus, foi construído lá na época da Copa do Mundo, naqueles estádios que foram construídos, vamos dizer assim. Eles vão patrocinar, o valor do patrocínio é de 6 milhões pela utilização de naming rights por 5 anos. Não é o primeiro estádio da empresa, tá? Em 2023 eles fecharam um acordo com a Fonte Nova pelos próximos 4 anos, só que no valor de 52 milhões. A gente tem visto esse movimento de naming rights aqui no Brasil, até trouxe alguns exemplos que a gente já falou em programas anteriores, né? Então tem o caso da Neoquímica lá no Corinthians, o caso do Morumbis lá com o Morumbi, tem o caso do Barradão do Vitória, esse é um caso curioso, que foi a Fatal Model Barradão, depois pesquisem sobre essa empresa para vocês entenderem do que ela é, e o Pacaembu, que foi a última agora com o Mercado Livre, né? A gente já discutiu algumas vezes aqui no programa sobre a validade realmente dessa utilização, né? Utilização de naming. Tem alguns que pegam, tem outros que não, né? Você vê aqui o caso do Palmeiras, que tem ali a Allianz, é um caso que deu bastante certo, enquanto que muitos assumem que o caso do Corinthians, por exemplo, não é muita gente que costuma utilizar, né? Só que o problema principal disso é que, além de você fazer um patrocínio no clube, né, no estádio, não no clube, você também precisa negociar com a televisão. Então, por exemplo, para a Globo falar Neoquímica Arena, né, precisa de um acordo extra. Você tem até o caso do Red Bull Bragantino, que até hoje, vira e mexe, a Globo está falando lá RB Bragantino para não falar Red Bull Bragantino, né? Então, exige, além do investimento lá no clube, você ainda tem que patrocinar a televisão que está falando o nome do estádio. Porque criar uma cultura, né, de trazer o nome do estádio como algo principal é algo que é complicado, né? Então, você já tem um valor de patrocínio altíssimo para esse investimento e ainda tem que investir mais para as possibilidades, para conseguir trazer resultado, para conseguir trazer realmente relevância para a utilização desse nome, né? Porque de nada adianta. Estou patrocinando ali o caso do Mercado Livre, né? Patrocinando Pacaembu, mas é um nome que já está impregnado na cabeça das pessoas, né? Então você conseguir reverter isso é algo difícil, né? Acho que no caso do Morumbi ali, que tem uma associação que eles fizeram, é o que vai ter uma facilidade para o nome pegar, né? Mas essa questão do nome pegar é algo que precisa ser avaliado bem. Próxima notícia, vamos falar sobre... Semana passada eu trouxe aqui o caso da Apple, que eles fizeram aquela campanha que não pegou muito bem, que foi a propaganda do Crash. Na campanha, vou relembrar aqui para vocês, era basicamente uma máquina que ela ia esmagando artefatos artísticos para a ideia de falar que todos os artefatos artísticos cabiam no novo tablet, lá no novo iPad da Apple. Não pegou bem, eles pediram desculpas. E aí eu achei uma sacada genial que a Samsung fez, eles fizeram um videozinho para meio que passar por cima dessa polêmica, né? Eu vou pedir pro Vitor passar na tela o vídeo da Samsung, que meio que é basicamente isso, tá? É uma artista, vou pedir para ele exibir e depois a gente fala do vídeo.
É isso. A criatividade não pode ser destruída, né? Essa é o encerramento que eles trazem dentro da campanha. Então, basicamente, ela pega ali aquele cenário de destruição, itens artísticos destruídos, pega o violão, começa a tocar e eles encerram com essa frase de a criatividade não pode ser destruída. Muitas vezes, você vê que em momento algum eles precisaram citar a Apple, mas fizeram uma referência para o principal concorrente deles e trouxeram realmente uma resposta interessante, né? Então, às vezes a criatividade de uma marca, ela tá muito na forma como ela consegue responder ali um assunto em alta e transformar isso em algo sobre ela, né? Uma coisa que não tinha nenhuma relação com a Samsung, eles conseguiram absorver um pouco dessa polêmica e trazer ali relevância para eles, né? Então, às vezes a sua marca precisa pensar muito nas formas criativas que você pode utilizar para se aproveitar de pautas quentes, né? Eu falei um dia aqui sobre como às vezes, né, a utilização de pautas quentes pode dificultar um pouco o resultado do seu negócio, porque você fica meio que sempre ali perdido dentro do que eu tenho que falar sobre um assunto quente e tudo mais. E você vê nesse exemplo, eles usaram algo que estava ali dentro do momento, trouxeram para eles e foi uma resposta ali meio que sem, vamos dizer que uma rivalidade ali com o principal concorrente deles, né? Então é uma campanha muito interessante que acho que teve uma repercussão legal para a Samsung. O que você achou? Próxima notícia, eu trouxe aqui o caso da Netflix, que anunciou novos parceiros da plataforma com plano de anúncios. Para quem não sabe, semana passada a Netflix fez um report. Eles fazem sempre esses reports, eu não sei se é trimestralmente, a cada fechamento provavelmente eu acho que tem um report, que é mais ou menos uma apresentação de resultado para os acionistas. E nesse caso, eles fizeram uma avaliação sobre o resultado dos seus planos para os anúncios, né? Então, no ano de 2022, a Netflix lançou o plano de anúncios e para você ter uma ideia, já são 40 milhões de assinantes somente com o plano de anúncios. Então, esse é um plano que realmente para a Netflix fez muito sucesso, tanto que a empresa ela tinha dado uma certa estagnada nos mercados e conseguiu crescer. Duas coisas que fizeram a Netflix crescer bastante no último ano. Primeiro, o impedir lá o compartilhamento de senhas. Isso foi um negócio que também causou muita polêmica. As pessoas reclamaram bastante sobre o compartilhamento, que agora não ia poder mais compartilhar. Mas no fim, as pessoas assinaram mais, principalmente lá nos Estados Unidos, deu muito certo esse formato e o número de assinantes aumentou. E segundo, há o novo plano com anúncios, né? Então é um plano mais barato e que inclui a possibilidade de anúncios. E é interessante justamente porque esse formato de streaming, né, se você for parar para pensar, ele foi funcionando, mas exige um investimento gigantesco, né? Então a empresa ela recebe a mensalidade, uma mensalidade barata, e aí eu estou falando especificamente para a empresa que está recebendo, né? Não estou falando para o usuário. Ela recebe essa mensalidade e tem que investir um caminhão de dinheiro. Todas essas produções que são feitas pela Netflix são produções muito caras, né? Além da estrutura, todo o corpo organizacional ali da empresa exige um investimento altíssimo e que apenas com a mensalidade tem uma dificuldade grande para se pagar. Tanto que se você pega todos os streamings, o único que ainda registrou o lucro até hoje é a Netflix. A Max registrou um lucro operacional acho que no ano passado e a Disney Plus agora também tem uma perspectiva para isso. Mas os demais, assim, todo o início, né, um investimento gigantesco para esses estúdios que às vezes uma comercialização do streaming faria mais sentido do que necessariamente você ter o seu próprio serviço de streaming. Então, comercializar o catálogo pode fazer mais sentido do que necessariamente ter o meu serviço de streaming, porque é um investimento muito pesado. E a Netflix está sempre ali, pioneira do mercado. Eles fizeram esse anúncio do formato, justamente de resultado que eles tiveram com o seu plano de anúncios. E além disso, no comunicado eles também trouxeram que vão trabalhar com outras plataformas para fazer a venda desses anúncios, né? Até o ano passado, somente a Microsoft era o parceiro oficial da Netflix e eles vão fazer novas opções ali para os seus usuários. Para você ter uma ideia, segundo os assinantes da versão com anúncios, então aí um anúncio que eles fizeram, a renda familiar
mais alta são desse público, e o público mais jovem geralmente é o que mais assina esse tipo de formato. Além disso, está falando que esses tipos de assinante consomem a plataforma por pelo menos 20 horas por mês. Então, é mais ou menos ali um formatinho deles anunciando para os anunciantes se interessarem pelo tipo de relevância que eles estão oferecendo. Bom, falamos aí das nossas principais notícias da semana. Agora vamos para aquele momento que é o nosso Giro Caos, né? Para a gente fazer ali os resumões do que aconteceu, do que a gente tem de relevante para essa semana. Primeira coisa, que a OpenAI fez o lançamento do seu novo modelo de ChatGPT, o ChatGPT 4.0, ou O, eu não sei ali se é um 0, eu acho que é um O, ChatGPT 4, vou colocar assim. É o novo modelo que já está disponível aqui no Brasil, então ele está disponível de forma gratuita, mas é uma versão limitada, então se você quiser utilizar, tem ali um certo limite de pesquisas que você consegue fazer, então ele te limita um certo tempo. Para essa nova versão, a ideia é que ele funcione mais rapidamente e que ele tenha uma sinergia maior para te entender. Então ele te entende com imagens e com áudio. Então se eu estou falando, não sei se vocês já utilizaram ali a Alexa, como que funciona, né? Quando você pega uma Alexa, você fala, ela pega o que você falou, ela vai descrever isso e traduz. Então, por isso que tem aquele tempinho de delay. E a ideia com esse novo modelo do ChatGPT, ele já te entende no áudio. Então, ele fica muito mais rápido e ágil para te dar as respostas. Além disso, tem uma conexão direta ali com a internet, que diferente do outro modelo, não tinha essa conexão. Então, ele vai ter uma conexão mais rápida e direta ali com as conexões da internet. Outra notícia também para o nosso Giro Caos, Omelete e Porta dos Fundos fecharam uma parceria de conteúdo. Eu sempre falo muito aqui sobre collabs de marcas, né? Então sempre traz ali o caso da CIMED, que está sempre fazendo ali as parcerias. E eu trouxe essa parceria diferente, que é no universo do conteúdo, né? Então o Porta dos Fundos tem uma espécie de um jornalzinho ali, que é um programa humorístico, que eles meio que trabalham com as notícias. E eles fizeram uma parceria com o Omelete para trazer essas notícias para o mundo dos nerds. Então eles vão falar sobre assuntos de cultura pop. As postagens desses conteúdos vão sair nas páginas das duas empresas lá no Instagram. É um formatinho diferente, que eu acho legal esse formato de collab, justamente porque é algo que agrega, né? Então eles já falam sobre as notícias de cultura pop, agregam ali com o tom sarcástico, humorístico do Omelete, do Porta dos Fundos, e meio que você faz uma integração que vai gerando relevância para as duas marcas, né? Eu tava até vendo os comentários do primeiro programa de lançamento, foram bem positivos ali os resultados, né? Então, às vezes, investir em collabs, em formatos, é algo que pode ser interessante para o seu negócio, né? Então, tem que se pensar bem nesse formato. Então, às vezes, muitas empresas ficam ali muito pensando apenas em collabs relacionadas ao meu negócio em si. Às vezes, uns formatos diferentes podem trazer resultados para o seu negócio. Última notícia do Giro Caos. Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. Então esse foi um anúncio também na última sexta-feira, dia 17, lá na sede da FIFA. Dos 12 estádios utilizados em 2014, 10 deles vão ser utilizados para receber os jogos da Copa do Mundo Feminina. E é interessante falar do movimento que tem crescido para a Copa do Mundo Futebol Feminina, principalmente patrocínio, né? Então foram grandes patrocinadores que investiram na última realização dos jogos, que foi em 2023, na Nova Zelândia e Austrália. E é um movimento bem interessante que tem feito as marcas investirem, e acredito que principalmente ali a relevância tende a crescer. Claro que não tem como chegar no nível do futebol masculino ainda hoje, mas é uma relevância que tem crescido bastante, tem demonstrado bastante potencial de crescimento, falando especificamente em investimento de marca, né? Bom, estamos encerrando. Agora, para aquele momento final, né, eu vou deixar a minha dica para essa semana. A minha dica é a série X-Men 97, um reboot. É um reboot, remake ali que foi feito da série original de 93. E é bem interessante a gente falar sobre como que eles conseguiram se reinventar. A série terminou na semana passada com o último episódio. E assim, eles conseguiram se reinventar de uma forma que eu realmente não imaginava, né, que aquele remake que era aquele seriado, bem ali no meu tempo da infância, eles conseguiram transformar isso em algo que se atualiza.
e ao mesmo tempo a série é de 93, mas ela consegue ser muito pé no chão com a realidade que a gente vive hoje, né? Então, se você tem uma dica para essa semana, assiste aí X-Men 97, está disponível lá no Disney Plus. Bom, agora vamos pro finalmente do nosso episódio. A partir da semana que vem, eu queria deixar aqui um comunicado, a gente vai alterar um pouquinho o formato do nosso programa. A gente vai entrar numa onda de temáticos, né? São programas especiais, a gente sabe que o marketing tem muitas possibilidades e eu resolvi fazer ali algumas entrevistas com pessoas das áreas para a gente falar. Então, eu trouxe temas de fotografia, temas de vendas, tem muitos temas diferentes que a gente vai abordar dentro do mundo do marketing. Então, nas próximas semanas teremos aí programas especiais lançando essas temáticas. Não deixem de assistir, vale muito a pena. Tem convidados bacanas, convidados especiais e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Beleza? Para finalizar, não deixe de assinar a nossa newsletter, está sempre lá disponível, marketingcaos.substack.com, e nos vemos semana que vem com mais um episódio do Marketing Caos. É isso!